Olá, queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um culto de celebração na Paz Church Castanhal, a sua igreja conectada com você, a sua igreja aí onde você estiver, né? Que maravilha! Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se no nosso canal, tem um botão aqui abaixo, aperte lá o sininho para você receber as notificações quando tivermos vídeos novos. Se é a sua primeira vez aqui no nosso culto de celebração online da Paz Castanhal, a sua igreja conectada com você, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Muito bem, hoje eu quero compartilhar com você um princípio poderosíssimo, um princípio de transformação chamado modelagem. E muitos acreditam que a modelagem foi inventada, foi criada pela programação neurolinguística. Mas, na verdade, o princípio da modelagem, e daqui a pouquinho eu vou explicar para você o que é isso, os princípios da modelagem antecedem aí a programação neurolinguística. Você já vê Paulo praticando isso no Velho Testamento, né? Talvez até antes disso também você vê a modelagem. Então, o que vem a ser modelagem? O que é isso? O que significa modelagem? Modelagem simplesmente significa você buscar modelos de pessoas que sejam modelos, por isso que chama modelagem, buscar pessoas que sejam modelos que já tenham o que você deseja ter, mas ainda não conseguiu obter. Buscar pessoas que já realizaram aquilo que você deseja realizar, já produzem aquilo que você deseja produzir, já são o que você deseja ser ou almeja ser, já conquistaram o que você deseja conquistar. Então são pessoas de sucesso, né? E a modelagem é isso, basicamente é isso. Então você encontra esses modelos, você aprende com os maiores e com os melhores, e você copia as práticas, as boas práticas dessas pessoas. E a modelagem ela pode ser aplicada a qualquer área da nossa vida. Essa que é a beleza da modelagem. Ela pode ser aplicada a qualquer área da nossa vida. Por exemplo, na área da saúde, de cuidar da saúde, na área financeira, por exemplo, né? Buscar e aprender com as pessoas mais prósperas, mais abençoadas financeiramente. Então você descobre o que essas pessoas estão fazendo e você copia essas pessoas, né? Às vezes essas pessoas não estão disponíveis pessoalmente, fisicamente, mas estão disponíveis através de vídeos, de palestras, de livros. Mas esse é o poder da modelagem. Ela pode ser aplicada a qualquer área da sua vida. Sua área espiritual, sua área emocional, na sua família, no casamento, na sua empresa, na sua vida profissional, na sua vida financeira, em qualquer área. Esse princípio que eu vou ensinar para você hoje, esse princípio pode acelerar os seus resultados, pode acelerar toda e qualquer área na sua vida. Esse é o princípio da modelagem. Repetindo, o que é modelagem? É simplesmente você buscar os modelos, os maiores e os melhores naquela área que você deseja crescer, naquela área que você deseja desenvolver, seja a área financeira, seja a área emocional, seja a área conjugal, seja a área da saúde física, né? Seja a área da saúde emocional, a prosperidade profissional também, né? E aí, ministerial, e aí você pega e aprende você busca como modelos para a sua vida os maiores e os melhores e você copia as práticas dessas pessoas. Você vai modelar, você vai usar essas pessoas, as práticas dessas pessoas como modelo. E a modelagem é um acelerador de resultados. Agora olha só, você pergunta assim, pastor, mas o senhor está pregando autoajuda? Eu não acredito em autoajuda, eu acredito na ajuda do alto. A palavra de Deus diz em Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro?
O meu socorro, o salmista já responde, né? O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Então, o nosso socorro vem de cima. Eu não acredito em autoajuda. Eu acredito em ajuda do alto. O nosso socorro vem de Deus. E quem inventou a modelagem foi Deus quem inventou a modelagem. Isso está na Bíblia e eu vou te mostrar aqui. Então, olha só, qual é a pessoa de maior sucesso? Qual é o nosso maior modelo em todas as áreas? Seja na área financeira, na área emocional, na área espiritual. Qual é o nosso maior modelo? Isso mesmo, o nosso maior modelo é Deus. E a Bíblia diz que nós devemos praticar a modelagem para com Deus. Nós precisamos imitar Deus. Olha só que coisa linda, gente. Efésios capítulo 5, versículo 1. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 1, diz assim: tornem-se, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Tornem-se, pois, imitadores de Deus como filhos amados. O que é a Bíblia? O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Está falando de modelagem, que nós devemos imitar, sermos imitadores, copiarmos Deus, vermos como Deus age e agimos da mesma forma. Isso é modelagem, é nós usarmos Deus como inspiração, é nós nos inspirarmos, copiarmos Deus, sermos imitadores de Deus. Isso é modelagem, gente. Por exemplo, há algumas pessoas que não sabem perdoar. Agora, como é que você pode praticar o verdadeiro perdão? Usando Deus como modelo. Não existe ninguém em todo o universo que pode nos ensinar mais sobre qualquer área do que Deus, além de Deus, né? Não existe ninguém acima de Deus. Então, olha só, como é que Deus nos perdoa? Lá em Hebreus, a Bíblia diz que Deus nunca mais vai se lembrar dos nossos pecados. Então, uma vez que Deus te perdoa, uma vez que Deus nos perdoa, Ele nunca mais vai lembrar dos nossos pecados. Esse é o perdão de Deus. Você perdoa, você resolve e nunca mais lembra. Então, nós devemos aprender com os maiores e melhores. E ninguém é maior nem melhor que Deus. Por isso que a primeira modelagem, primeira coisa que eu preciso, primeira pessoa que eu preciso modelar é Deus. Efésios 5:1, repito: tornem-se, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, por exemplo, que você acha que Deus é pobre? Deus é miserável? Claro que não. A Bíblia diz, está escrito: meu é o ouro, minha é a prata, diz o Senhor. Então Deus não é pobre, Deus não é um Deus miserável. Então Deus é um Deus próspero, Deus é um Deus abençoador, perdoador, misericordioso. Então nós vamos ser imitadores do nosso papai do céu. Então isso é modelagem. Agora, é óbvio que Deus deseja, e também a Bíblia nos inspira a nós nos inspirarmos nele. Ele é a pessoa principal, Jesus, né? O Deus encarnado, e Deus se fez carne. A palavra Deus se fez carne e habitou entre nós, como disse o apóstolo João, no livro de João, né? No Evangelho de João. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos imitar Deus. Nós vamos imitar a Deus. E imitando Jesus também, que é o Filho de Deus, o nosso exemplo. Existe até uma frase, uma pergunta que diz assim, né? Que é uma pergunta norteadora. O que Jesus faria? Não é verdade? Então, o que Jesus faria nessa situação? O que Jesus faria com essa pessoa? Como Jesus responderia? Isso é ótimo, porque você vai estar o quê? Você vai estar copiando o estilo de vida de Jesus. O que Jesus faria? Agora, nós vamos imitar não somente Deus, mas Deus também deseja que nós tenhamos pessoas ao nosso redor que vão ser as nossas inspirações. Deus deseja isso também. Então, olha só, querido. Aqui na terceira carta de João, só tem um capítulo, no versículo 11, terceira carta do apóstolo João, só tem um capítulo, né? Mas versículo 11 diz assim, na Bíblia em inglês fácil: meu querido amigo, não copie o que as pessoas ruins praticam.
Em vez disso, você deve copiar o que as pessoas boas fazem. O apóstolo João deu um show de modelagem, né? Ele resumiu, sintetizou o que é a modelagem. Vou repetir para você, 3 João, versículo 11, só tem um capítulo, então versículo 11. Meu querido amigo, não copie, não imite, não modele o que as pessoas ruins praticam. Em vez disso, você deve copiar o que as pessoas boas fazem. Então aí, gente, a gente já vê o primeiro motivo dos nossos sucessos e dos nossos insucessos, ou dos nossos fracassos. Porque muitas vezes a maioria de nós imita o grupo errado. Nós estamos imitando o grupo errado. Por exemplo, a maioria das pessoas vive financeiramente falando, vive pela teoria do caos, né? Pela filosofia do caos. Se tem dinheiro, gasta tudo. Se não tem dinheiro, gasta o crédito ou usa o crédito. Essa é a filosofia do caos. Isso é o que a maioria, esmagadora maioria faz. E se você fizer o que todo mundo faz, você vai obter o que todo mundo está obtendo. Então é simples assim. Então, você e eu devemos imitar os melhores exemplos, os maiores e os melhores exemplos para que possamos obter em nossa vida, em qualquer área na qual nós estivermos modelando, né? Estivermos aplicando a modelagem, para nós conseguimos os maiores e melhores resultados. Então, muitas vezes a pessoa, olha só, aqui o apóstolo João diz para não copiar o que as pessoas ruins praticam, mas em vez disso copiar o que as pessoas boas fazem. Ou seja, na versão tradicional aqui na João Ferreira de Almeida diz assim esse mesmo texto: amado, não imites o mal, mas sim o bem. Pronto, é isso. Então muitas vezes a pessoa quer alcançar grandes resultados, mas ela está imitando, ela está modelando, ela está se inspirando, ela está copiando o exemplo dos ruins. Então, por exemplo, às vezes a pessoa quer progredir na empresa, né? Mas ela copia quem? O mau funcionário. Ela chega atrasada, ela quer sair antes, ela enrola o trabalho, ela não faz o trabalho com excelência, ela não é uma pessoa dedicada e ela quer obter os resultados dos melhores funcionários. Aí a pessoa não entende porque o funcionário A é promovido e o funcionário B não é promovido, é demitido. É muito simples, meu querido. Se você imitar os melhores e os maiores, se nós copiarmos as práticas dos maiores, as melhores práticas dos maiores e melhores, nós vamos obter os mesmos resultados dos maiores e melhores. É simples assim, isso é a modelagem, é a causa e o efeito, é a ação e a reação. Então, muitas vezes, a pessoa, por exemplo, ela quer prosperar. Ela quer prosperar, ou ela quer sair do endividamento, mas ela vai se aconselhar com quem? Ela vai se aconselhar com a pessoa que faz o que todo mundo faz, a pessoa que é um mau exemplo, que deve o cartão de crédito, que deve o agiota, que está com o carro em busca e apreensão, né, que está quebrado, que está quebrada. Essa pessoa não pode te ajudar. Você tem que procurar pessoas, você tem que se inspirar, você tem que modelar, você e eu precisamos ir atrás de pessoas que sejam exemplos para nós naquela área específica que nós queremos crescer. Então isso é modelagem, ok? Imitar aquilo que é bom. Então, às vezes, a pessoa, ela está fria espiritualmente. Sabe o que ela faz? Ela está fria espiritualmente. Se você está com frio, você tem que se encostar em quem está frio ou quente? Você tem que se encostar em alguém que está quente. Mas o que a pessoa faz? Ela começa a andar com outras pessoas que igualmente estão frias. E o que acontece? Ela esfria ainda mais. Então ela está modelando, ela está, diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és. É verdade? As más companhias corrompem os bons costumes, então é a modelagem. Você está seguindo o grupo errado. Nós muitas vezes estamos nos unindo a grupos errados, estamos seguindo grupos errados. Então deixe-me lhe dizer algo, a madeira não afia ferro. O que eu quero dizer? Isso é uma máxima. A madeira não afia ferro. Se eu quero afiar o ferro, eu tenho que afiar ferro com ferro. Ok? É o que a Bíblia diz, que o ferro afia ferro. Então,
Se você está andando com madeira, como é que você vai ficar afiado? Você tem que procurar. É por isso que líderes caminham juntos, tá? Então, se você está frio espiritualmente, você tem que abrir o seu coração para quem está quente, para quem está cheio do Espírito Santo. Se una a essa pessoa, não vá se unir aos fofoqueiros, não vá se unir às pessoas que são maldizentes, não vá se unir às pessoas que estão sempre blasfemando, falando mal. Você e eu precisamos nos unir aos vencedores, gente. Imitar o que é bom. O que o apóstolo Paulo diz? Meu querido amigo, não copie o que as pessoas ruins praticam. Em vez disso, você deve copiar o que as pessoas boas fazem, ou seja, copie as boas práticas. Ande com pessoas, se inspire em pessoas que têm boas práticas, as pessoas que já alcançaram o que você alcançou, já têm o que você deseja ter, que já conseguiram o que você deseja obter. É simples assim, ok? Outro exemplo aqui de modelagem, o apóstolo Paulo, ele mesmo falou para os irmãos na igreja em Corinto. Ele disse o seguinte, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 1, também no inglês fácil, uma tradução easy English, estou traduzindo direto do inglês, diz assim, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. O apóstolo Paulo diz assim, copiem o meu exemplo, pois eu copio o exemplo de Cristo. Copiem o meu exemplo, pois eu copio o exemplo de Cristo. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, gente? Ele está dizendo para praticarem a modelagem, usarem a vida dele como inspiração, porque ele estava também se inspirando em Cristo. Então todos nós, gente, precisamos de bons modelos. O Cassius Clay, que foi um grande campeão de boxe americano, o Cassius Clay disse o seguinte, se você quiser ser um campeão, você precisa aprender e fazer o que os grandes campeões fazem. Cassius Clay, campeão de boxe. Eis o que ele disse, se você deseja ser um campeão, você precisa aprender e fazer o que os grandes campeões fazem. Então você quer ser um campeão na área financeira? Você precisa aprender e fazer o que os grandes campeões na área financeira fazem. Então olha só, você deseja ser um campeão na área financeira? O que você e eu precisamos fazer? Nós precisamos aprender e fazer o que os grandes campeões financeiros fazem. Isso é modelagem, é você se inspirar. Aí você diz, pastor, mas onde eu acho essas pessoas? Calma, daqui a pouco a gente vai chegar lá. Se eu quero, por exemplo, ser a minha vida profissional, né? Se eu quero ser um bom vendedor, com quem eu vou aprender essas práticas? Com os maiores e melhores vendedores da minha empresa, no meu país, né? No mundo. Eu tenho que aprender com os maiores. Agora, o nosso problema, muitas vezes, é que nós copiamos o grupo errado. Muitas vezes nós copiamos e nos associamos com os derrotados, com aqueles que têm as piores práticas. Por exemplo, se você é um gastador, se você tem uma vida financeira desequilibrada, e você vai pedir conselho, vai imitar. Se você tem uma vida assim, você já está imitando o grupo errado. Senão você não estaria assim. Então você tem que buscar quais são as pessoas na sua família, né, na igreja, né, que você conheça, que tem as melhores práticas financeiras, pessoas que têm estabilidade financeira, e descobrir o que elas fazem, conversa com elas, faz perguntas para elas, né? Pergunte, se aconselhe, talvez essa pessoa seja o seu líder, talvez essa pessoa seja o seu discipulador, discipuladora, talvez seja o seu pai, talvez seja a sua mãe. Você não precisa ter apenas uma pessoa. Você pode pegar um grupo de 10, os 10 maiores, os 10 melhores, e copiar essas pessoas. Claro, primeiro copiando Deus. Isso é modelagem, é você imitar, é você copiar, é você achar e copiar as melhores práticas. E isso não serve apenas para a área financeira, serve para tudo. No casamento também, né? No casamento também. Você vai, por exemplo, você vive brigando com a sua esposa, ou você fica com ciúme da sua esposa, ou vice-versa, né? Como são os casais que vivem praticando o ciúme, né?
você vê só briga, você não vê resultado. Então você tem que procurar os casais mais estáveis na sua família, os casais que estão casados há muito tempo, que têm um casamento sólido. O que eles fizeram? Como é que eles tratam um ao outro? Não é? Como é que eles se relacionam? O que que eles fazem? Por exemplo, nós que somos maridos, o que os melhores e maiores maridos fazem? É simples assim. É você copiar, é você aprender. Se você deseja ser um campeão, você precisa aprender e fazer o que os grandes campeões fazem. Essa é a frase do Cassius Clay. Imitar aquilo que é bom, praticar a modelagem. Agora, olha só, muitas vezes essas pessoas não estão acessíveis. Por exemplo, na área financeira, eu li alguns livros do Robert Kiyosaki, né, do Pai Rico, Pai Pobre, né, Benzuel, li o Homem Mais Rico da Babilônia, né, o próprio Arão Xavier, né, Cadê a Vaca Gorda, né? Essas pessoas, eu não posso convidá-las para tomar um café comigo, porque algumas delas nem estão vivas mais, e para eu descobrir o que elas fazem, ou faziam, ou praticavam, quais eram as suas práticas financeiras. O que eu devo fazer então? Eu posso comprar os livros dessas pessoas. Então, às vezes, modelagem não é você estar pessoalmente com aquele indivíduo, com aquela pessoa. É você também ler os livros, não é verdade? Os melhores livros, os maiores livros da área financeira, os melhores e maiores livros na área conjugal, né? Os melhores e maiores livros na área profissional, na área de vendas. Quais são os autores que são professores de verdade, né? Que já conseguiram aquilo que vão ensinar, não teoria, mas vão ensinar a prática daquilo que eles vivenciaram. Eles vão compartilhar suas práticas, aquilo que dá certo, não teoria, não filosofia, né, mas professores de verdade, que já obtiveram o que você deseja obter, que já são o que você deseja ser. É simples assim. Então nós vamos o quê? Nós vamos copiar, mas muitas vezes nós copiamos e imitamos as piores práticas. Por exemplo, às vezes a pessoa ela não está bem espiritualmente, como eu já disse. Aí, por que ela não está bem espiritualmente? Porque ela só anda com pessoas que também não estão bem espiritualmente. Você tem ferro, a madeira não afia ferro. Você tem que andar com as pessoas que são aquilo que você almeja ser. Então, se você está frio espiritualmente, você não pode andar com fofoqueiro, você não pode andar com pessoas que falam mal de todo mundo, com pessoas que só reclamam, que são incrédulos. Você precisa andar com pessoas que vão ser inspirações para você. É isso que é a modelagem. Você vai copiar. O que aquela pessoa faz? Aí você pergunta, o que você faz para ter assim essa vida espiritual? Eu leio a Bíblia todos os dias, né? E eu oro, eu adoro, eu congrego. Você vai ver, você vai descobrir quais são os segredos dessas pessoas, né? Por exemplo, você está quebrado talvez financeiramente, então possivelmente por estar imitando práticas erradas, copiando práticas erradas, práticas financeiras erradas, talvez vivendo pela filosofia do caos, né? Se tem dinheiro, gasta tudo, se não tem dinheiro, use o crédito. Então, é isso que a maioria das pessoas fazem. Se você fizer o que todo mundo faz, você vai obter o que todo mundo está obtendo. Então, você quer obter algo diferente? Procure, né, ao seu redor quais são as pessoas com as melhores práticas financeiras, que têm mais estabilidade financeira. Entreviste essas pessoas, converse com essas pessoas, observe essas pessoas, pergunte quais são os segredos, o que é que ela faz, como ela conseguiu aquilo que você deseja ter. É simples assim, você vai começar a praticar essas coisas na sua vida financeira e logo logo você vai conseguir os mesmos resultados, porque é ação e reação. Se eu plantar mamão, eu vou colher mamão. Se eu plantar manga, eu vou colher mangas. É simples assim. É ação e reação. Mas muitas vezes nós vamos nos aconselhar e nós vamos nos inspirar nas pessoas que igualmente estão quebradas, que igualmente estão frios financeiros. Nós vamos andar com essas pessoas, nós vamos conversar com essas pessoas. E madeira não afia ferro. Se você quer mudar, você tem que andar com pessoas melhores que você, maiores que você, pessoas que vão ser inspiração para você. Você precisa ler os maiores livros, os melhores livros, os clássicos, aquilo que vai te inspirar. Pegue o seu celular, aí tem palestras de graça dos maiores conselheiros financeiros.
Então você, por exemplo, que está com um problema no seu casamento, né? Você não vai se inspirar no seu, né, nos casais que vivem brigando, não. Você tem que procurar modelos melhores. O que os casais fazem? Né? Há tantos especialistas, eu vou falar um nome aqui, Cláudio Duarte, por exemplo, não é verdade? O Josué Gonçalves. Não precisa nem ir longe, nós temos uns grandes modelos dentro da Past Church, o pastor Paulo Jeff, a pastora Rebeca, toda a nossa liderança, né? Então procurar o que eles fazem, como eles criaram os filhos deles, como é que você tem filhos servindo a Jesus, que você tem netos servindo a Jesus, como é que é isso? Como isso é possível? Então eu preciso descobrir quais são esses segredos. Então eu vou modelar os maiores e melhores. Isso que é modelagem. Não se unir e não me unir às pessoas fracassadas. Copiar, nós vamos amar as pessoas, tá? Mas eu não posso copiar as práticas de pessoas que estão derrotadas. Eu não posso. Se eu tentar administrar minhas finanças como as pessoas quebradas administram, eu vou quebrar também. É simples assim. Se eu tentar imitar um casamento de uma pessoa que vive um casamento de briga, de confusão, e se eu tentar fazer o que aquele marido faz, o que eu vou fazer? Eu vou ter a mesma coisa na minha casa. É ação e reação. Então eu preciso copiar as melhores práticas. Esse é o poder da modelagem. Então pare de copiar as pessoas. Vamos parar de copiar as pessoas erradas. Jim Rohn, um dos maiores especialistas, considerado o pai do desenvolvimento pessoal, né? Jim Rohn, ele já faleceu. Ele disse o seguinte: você é a média das 5 pessoas mais próximas a você. Você é a média das 5 pessoas mais próximas a você. Ou seja, se as 5 pessoas mais próximas de mim são quebradas financeiramente, há uma grande chance de eu também ser quebrado ou me tornar quebrado financeiramente. Se as 5 pessoas mais próximas a mim são frias espiritualmente, há uma grande chance de eu também esfriar espiritualmente. Se as 5 pessoas mais próximas a mim são pessoas pessimistas, a chance de eu me tornar uma pessoa pessimista é muito grande. Diga-me com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Filosofia popular, filosofia da Bíblia, lá em 1 Coríntios, né? As más companhias corrompem os bons costumes. Filosofia do desenvolvimento pessoal, Jim Rohn. Você é a média das 5 pessoas mais próximas a você. Então, com quem você tem andado? Quem tem sido as suas inspirações? Quem você tem copiado? Não é verdade? Então, isso é o poder, gente, da modelagem. Hoje eu compartilhei aqui conosco, né, com você, o poder da modelagem. Então, qual é a área? O que você deve fazer, então, de forma prática para colocar e ver resultados disso que eu estou ensinando? Primeira coisa, qual é a área da sua vida que você deseja ver uma mudança, um crescimento? Não escolha 10 áreas, mas escolha uma área de cada vez. Uma área. É a área financeira? Então, faça o seguinte, leia os maiores e melhores clássicos de finanças. Compre, invista, leia, para você copiar. Eu já citei vários aqui, ó, Arão Xavier, Cadê a Vaca Gorda? É um livro. Outro livro, O Homem Mais Rico da Babilônia. Outro livro do Benzuel, Vou Te Ensinar a Ser Rico. E assim outros e outros. Robert Kiyosaki, né? Tem vários livros dele, você pode ler todos, mas há vários livros deles lá, você pode procurar dele lá, você pode ler. Há canais no YouTube, não é? Então, além disso, você pode, além de ler esses livros e assistir a esses vídeos dos grandes campeões financeiros, pessoas que são professores de verdade, que estão praticando aquilo que vivem, que conseguiram obter aquilo que você e eu desejamos obter financeiramente. Então, além disso, você pode também conversar com pessoas ao seu redor que você conhece, talvez o seu discipulador, talvez o seu líder, talvez alguém dentro da sua igreja, dentro da sua empresa, que tem uma vida financeira estável, equilibrada, próspera, uma vida financeira próspera realmente. E você vai fazer o quê? Você vai copiar, você vai extrair as melhores práticas daquela pessoa. Isso é o poder da modelagem. O poder da modelagem é você aprender com os erros dos outros
dos outros e não com os seus próprios. É um acelerador. Você vai aprender as melhores práticas. Se você deseja, por exemplo, crescer espiritualmente, se você deseja crescer em algo, você tem que procurar se afiar com ferro. Ferro afia ferro, a madeira não afia ferro. Então, gente, hoje eu falei com vocês sobre o poder da modelagem. Isso serve para todas as áreas. Por exemplo, na sua célula. Talvez você tenha uma célula aí, aqui na Paz Church Castanhal, e você deseja, mas como eu faço para minha célula prosperar, para minha célula crescer? Então, quais são os melhores líderes que você conhece dentro da igreja? Líderes de célula, que obtiveram os melhores e maiores resultados. Procure saber o que essas pessoas fazem. Entreviste essas pessoas, vá atrás delas. Isso é o poder da modelagem. Primeiro vamos imitar a Deus. Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus. Tornem-se imitadores de Deus, como filhos amados. Imitar as melhores práticas, ok? Então, em todas as áreas, eu quero melhorar a minha alimentação. Observe como os grandes campeões, se alimentam, não é verdade? Você quer manter o seu peso ou até emagrecer? Observe como as pessoas que são mais magras, como é que elas comem, o que elas comem, e imite. É simples assim, é a modelagem. Você deseja ter um casamento feliz, um casamento abençoado? Quem são as pessoas que você conhece que têm os casamentos realmente mais estáveis, mais abençoados? Copie, aprenda, vamos aprender uns com os outros. Esse é o poder da modelagem. Quem são os maiores e melhores professores de verdade? Pessoas que vivem aquilo, que não vão filosofar, mas que vivem aquilo. Compre os livros dessas pessoas, leia os livros dessas pessoas e coloque em prática. É simples, assim. É simples. Se você deseja se tornar um ótimo comunicador, aprenda com os maiores comunicadores. É simples assim. Leia os livros, assista aos vídeos, imite. Ok?